Sejam bem-vindos a mais um Papo de Camaleão. Esse é um formato mais direto, uma conversa enquanto eu vou no meu caminho para o trabalho. E hoje eu estava lembrando de uma história que eu li, que está dentro do livro Alquimista, do Paulo Coelho. Eu lembrei do Paulo Coelho, desse livro, porque eu tô assistindo a série do Raul Seixas na Globo, no Globoplay, muito bom por sinal. Assistam e me digam se vocês gostam. E aí eu lembrei, essa parte, por algum motivo desse livro, foi a que mais me marcou. Foi a história que mais me... De alguma forma, que é a história que eu mais lembro, sabe? Eu não vou lembrar da história perfeitamente, mas do que significou pra mim, né? E aí é o que eu quero trazer aqui hoje pra vocês. É que... nessa história, conta sobre a história de um pastor de ovelhas que ele começa a ter sonhos recorrentes sobre ter um tesouro escondido embaixo de uma pirâmide no Egito. E ele mora em outro canto, assim. E aí ele decide largar tudo e ir atrás desse sonho, né? Ir atrás desse tesouro que se escondia para ele. Então ele passa por várias situações, etc, vende as ovelhas, enfim. E aí, num desses locais, a caminho desse sonho, que ele para, é uma loja, conta que é uma história de uma loja de cristal, que ela fica no topo de uma ladeira. E é interessante porque nessa história ele deixa bem narrado que teve uma época que a loja foi bem, né, movimentada, só que aí a rua acabou perdendo o fluxo, as coisas foram construídas mais embaixo da ladeira, as pessoas já não subiam mais para comprar as coisas lá em cima, a loja foi perdendo movimento. Enfim, conta a história desse vendedor de cristais e a loja dele já meio que falida, né? E aí conta exatamente de que o rapaz, nessas passagens, na tentativa de chegar até o Egito, acredito, né? Para então chegar no tesouro, ele pede hospedagem nesse local e se dispõe a trabalhar pela hospedagem, né? E aí a história vai falando assim, de que como ele tinha muito a vontade de conseguir mais dinheiro para então ir para a próxima cidade, que ele acabou por ajudando a fazer alguns melhoramentos na loja. Por exemplo, era uma loja de cristais. E aí ele decidiu, por então, montar uma estante, né, para expor esses cristais. E, além disso, passou a servir chá em alguns desses cristais para as pessoas beberem. Então isso foi atraindo público, né, para a loja, isso foi atraindo pessoas, isso foi trazendo de volta uma movimentação. Diz que agora as pessoas subiam até lá em cima com a ladeira e elas sentiam sede, né? Então elas iam tomar alguma coisa lá. E aí eu acho que me pegou muito assim por dois motivos. Um é que eu não sei como eu vou tentar explicar isso aqui agora, porque agora eu vou ter que criar algo aqui pra vocês. Mas é que às vezes a gente se objetiva tanto assim, a gente olha tanto lá na frente, né? De que o meu sonho, eu vou chegar lá na minha pirâmide, eu vou encontrar o meu tesouro e etc. E que não é dizer que às vezes o sonho de uma pessoa dependa do nosso, mas é dizer que às vezes quando a gente está no nosso caminho, quando a gente passa pelo caminho das outras pessoas, talvez de alguma forma os nossos sonhos estejam se cruzando, sabe? Que um precise do outro, sabe? Às vezes na nossa caminhada, o fato de nós estarmos seguindo aquilo que o nosso coração pede, não tem como, que o nosso sonho pede, que o nosso coração pede, que a gente acredita, não tem como esse nosso caminho também não trazer coisas boas para as outras pessoas, sabe? Se for um sonho justo, um sonho, sabe? Um sonho... Eu acho que a gente não tem como sonhar coisas que possam vir a fazer mal para as outras pessoas, né? Então o que eu quero dizer é isso, é que muitas das vezes, quando a gente está no nosso caminho, quando a gente está realizando o nosso sonho, quando a gente está fazendo o bem,
para nós mesmos, não tem como a gente não influenciar positivamente, não causar o bem na vida das outras pessoas, né? No caso aqui, pelo menos foi a forma que simbolizou para mim, não tem como ele não, pela vontade dele de alcançar o sonho, ele conseguiu influenciar na vida do dono da loja. Inclusive fala que o dono da loja já tinha esquecido do sonho, etc, etc. Acho que é isso, a gente, de alguma forma, a gente acaba fazendo parte. Quando a gente cumpre o nosso sonho, pronto, achei o que eu quero falar. Quando a gente cumpre o nosso sonho, a gente acaba fazendo parte do sonho das outras pessoas também, sabe? A gente ajuda as outras pessoas também. E aí, por isso que agora me veio uma frase da professora Lucilena Galvão, que ela fala assim, que a melhor coisa que nós podemos fazer para os outros e para o mundo inteiro é melhorar a nós mesmos. Porque quando nós melhoramos a nós mesmos, nós, por consequência, não tem como, a gente melhora o mundo também, sabe? Melhora as coisas ao redor, o local que a gente passa. E aí eu acho que a gente tá aqui para isso, sabe? Para ser... para deixar um caminho de luz, sabe? Um rastro de luz, um rastro de coisas boas, sabe? E não, como a própria professora falaria, e não um cenário de terra arrasada, né? Em que por onde a gente passa, a gente vai sugando tudo dos outros e das coisas. Acho que quando a gente faz aquilo que a gente sente que é a nossa parte, a gente também faz parte da vida do outro, né? Faz parte numa pequena parte da vida do outro. E aí é isso. Eu acabei de chegar aqui no trabalho. Eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia do que eu tava imaginando. Mas me veio isso hoje na cabeça e eu queria compartilhar com vocês. Então, se esse é um tipo de conversa, se esse é um tipo de conteúdo, algo que a gente pode estar trocando uma ideia, segue o canal, curte e comenta aqui embaixo para eu saber um pouco como chegou essa história aí e como você pensa. E a gente se encontra no próximo papo.